Olá! Vamos, gente, nessa aula rodar o nosso microservice dentro do Kubernetes, beleza? Eu esqueci uma coisinha que eu vou fazer um pequeno ajuste aqui agora. Deixa eu ajustar o microfone aqui, tá? Que é o seguinte: nós precisamos criar aqui dentro do gateway um cara. Um cara chamado esse cara aqui. Request barra public string real. Quando a gente sobe uma aplicação dentro do Kubernetes, como é que o Kubernetes sabe que a nossa aplicação está rodando? Ele executa, ele fica chamando uma API dentro da nossa aplicação. Route. E ele espera que esse cara retorne um 200. Então ele fica internamente chamando health, que é uma pulsação, né? Então, enquanto eu estou retornando 200, o Kubernetes sabe que o meu servidor está em pé. Se a gente parar de retornar 200, ele acha que a gente caiu. Então, no caso aqui, eu estou criando essa API de health para que o Kubernetes, quando bater lá, ele ache ela. Se não, lembra quando a gente tem aquele... esse... Quer ver, ó? kubectl get ports all namespace. Quando a gente tem esse aqui, tá vendo isso aqui, ó, ele só fala que tem um porque ele achou, ele tá batendo nesse cara e esse cara tá respondendo. Então a gente precisa criar esse cara aqui para poder funcionar pra gente, tá? Então, no caso, eu posso criar ele aqui e em todos. Aqui. Isso é o que a gente chama de health check. Eles ficam para eles saberem que que a aplicação ainda está em pé, eles fazem um health check. Tem que retornar 200, né? Senão dá problema. Vou dar um commit aqui. Git add git commit -m addition add health. Perfeito. Aí agora o que eu vou fazer, eu vou executar aqui um mvn para cada um de novo, para gerar uma nova versão da imagem e uma nova versão dos arquivos de configuração.
tá um pouquinho mais lento só porque eu tô gerando 4 de uma vez, né? Então, negócio, ó, sucesso 1, sucesso outro, sucesso outro. Perfeito. Nós vamos utilizar, para a gente subir nossa aplicação, nós vamos utilizar um namespace. Fechei o negócio lá. Só que eu tenho Ctrl Z, Ctrl V. Tem que abrir de novo. Nós vamos aqui criar um namespace kubectl create namespace Netflix. Então os nossos caras nós vamos rodar dentro do namespace do Red Netflix, ok? Então eu vou dividir isso aqui de novo. Então aqui vai ser o gateway. Aqui vai ser o Full HD. Aqui vai ser o HD. E aqui vai ser o Pocket. Então como é que a gente vai rodar? Tem ali no readme lá, tem um comandinho de cada coisa, tá? Eu vou copiar aqui o do Full HD porque o comando é grande, mas eu vou explicar para vocês o comando, que é esse cara aqui. Então ele vai dar um helm, ó, helm, que é o comando de helm lá que vocês instalaram, install, aí aqui, ó, Netflix, o nome, Netflix HD, a pasta que está o arquivo do helm, né, target, papapá, e falando qual a namespace que ele vai executar. Eu vou abrir um outro cara aqui para mostrar para vocês o seguinte. kubectl get pods -m Netflix watch. Ó, não tem nenhum namespace, né? Então eu vou rodar esse comando aqui. Ó, sucesso. Ó, apareceu. Ó, já tá rodando. Então, o Full HD já tá rodando. Vou agora rodar o do HD. HD esse cara aqui. Mesmo realme que eu copiei lá, eu vou rodar. Ó, apareceu aqui agora também do HD. Vou pegar aqui do Pocket também. É os mesmos comandos, que muda é o nome, a pasta. Ó, create container. Também tá rodando. Agora eu vou pegar o do gateway. Esse cara aqui. Ó, também rodando. Será que ele fez health check? O health check ali tá demorando um pouco. Ó, apareceu. Então, temos os nossos 4 microserviços rodando. Eu já consigo testar. Tem um outro comando aqui que vocês podem ver, que é esse cara aqui, ó. Service. Lembra que tem o arquivo service lá? Ó, então ele criou pra gente 4 services. Cada service tem um IP específico, ok? E tá na porta 80. Só que eu não consigo ainda fazer isso aqui, ó. CURL. Esses IPs aqui, eles não são acessíveis. Ó. Barra status. Não funciona. Eu preciso agora fazer uma parte que chama... eu preciso criar uma rota. Eu preciso abrir eu preciso criar um ingress, que é... Não sei se você já trabalhar com Nginx. Lembra que todo site que tu executa, por exemplo, esse aqui,
CURL www.google.com.br. Ele retornou a página. Quando a gente digita o Google, na verdade, isso é um DNS. Então isso cai lá no servidor do Google. E o primeiro sistema que pega isso é um sistema de DNS, que é um sistema de rota. Por quê? Porque esse sistema vai saber que, cara, este subdomínio aqui, esse domínio aqui vai para um sistema específico. Então o Kubernetes também a gente precisa configurar. Apesar da gente ter as portas abertas, a gente precisa agora fazer com que o Kubernetes abra, a gente configura o Ingress, que a gente vai falar que o DNS X vai para o IP X. E assim ele vai fazer com que funcione a nossa porta, entendeu? Hoje eu tenho 4 microserviços abertos, eles estão inacessíveis. Eu preciso abrir uma porta, eu preciso abrir um DNS, então eu vou configurar um DNS na porta 80 do Kubernetes e direcionar para o meu microserviço. Basicamente eu vou fazer isso, tá? E existe um arquivo já também ali pronto dentro do Docker, que é esse cara aqui, ó, ingress.net. Então eu vou abrir aqui, ó. Cat cd docker. Esse arquivo aqui, ó, Ingress Netflix. Ó, o que esse cara tá falando? Opa, vou até abrir aqui, Gedit. Não, nem precisa abrir o Gedit, cara. Abrir aqui, ó. O que esse cara aqui tá fazendo? Ó? É um arquivo de configuração do Kubernetes, isso aqui. É um arquivo de configuração de rede do tipo Ingress. Aí eu tô falando que ele vai utilizar o namespace do Netflix, que é o mesmo namespace que eu criei, um nome qualquer. Aí que eu tô falando aqui, ó, o meu DNS vai chamar netflix.local. Internamente, ele vai redirecionar para o Netflix App na porta 80. Então, o que isso quer dizer? Quando eu digitar Netflix Local, ele vai buscar este serviço aqui na porta 80. O que é aquele serviço ali? É esse cara aqui, ó. Tá vendo aqui esse nome aqui, ó? Eu pego esse nome aqui e coloco aqui. Então, eu vou executar esse comando aqui, ó. Ele vai mapear esse DNS e vai redirecionar para esse serviço aqui. Então, eu posso até fazer agora aqui, ó. Por enquanto eu não tenho nada, né? Ó, deixa eu... Ó, Ingress. Não tem nenhum. Ok? Como é que é o comando para configurar esse cara? kubectl apply -f arquivo e pau. Opa, digitei errado. kubectl pau. Configurou. Se eu digitar aqui de novo o get ingress, ó, agora eu já tenho o ingress, que é um netflix.local. Então agora se eu fizer isso aqui, http netflix.local. Não vai funcionar ainda. Falta mais um passo. Porque esse netflix.local não existe no meu computador. É um DNS local e eu não configurei ele ainda, né? O Kubernetes está esperando ele, mas eu não configurei ainda. Então o que eu faço? Nano /etc hosts. Aqui, ó, eu vou configurar esse cara aqui. Na verdade, eu testei muita coisa aqui, né? Eu vou tirar esse cara. Eu vou tirar esse cara aqui. Vou deixar só esse cara aqui.
Eu preciso antes descobrir o meu IP, Minikube IP. Ó, o Minikube tá no IP 172.17.03. Então, esse cara aqui, eu vou colocar isso aqui, ó. Vocês colocam essa linha aqui. O IP e aquele DNS que a gente falou, tá? Ó, agora, ó, barra status, ó, Netflix, não funcionou. Netflix, deixa eu ver aqui, opa, acho que o IP ainda tá errado. 172.17.03. 172.17.03. Netflix local. Beleza. Beleza. Ingress. Tá. Eu acho que tem um problemito. Netflix app. Netflix. Endereço. Eu acho. Aqui tá rodando. O Windows tá aqui. Service. Acho que ele não pegou o IP, cara. Patch. Backend. Esse cara aqui. Bom, eu acho que eu sei o que faltou, tá? Eu acho que faltou habilitar no Minikube esse Ingress aqui, ó. Tá desabilitado, tá vendo? Enable Ingress. Pronto. List. Ó. Agora se eu fizer curl como é que é o nome lá? Ok, Netflix.local. Então, Q P2 Netflix.local barra health. Ó, funcionando. Me retornou ok. Beleza? Show de bola, hein? Show de bola. Será que agora vai funcionar? Vou abrir aqui o VLC. Será que vai funcionar, mano? Agora eu vou tirar isso aqui, ó.
Netflix quanto local. Local. Pocket. Tá. Não vai funcionar. Falta ainda uma configuração. Então, nós já temos vamos lá, recapitulando, os 4 microservices compilados. Nós já temos kubectl get -netflix. Nós já temos os microservices rodando. Nós já temos os services configurados. Nós já temos o Ingress rodando. Ó, depois que instalou o componente até apareceu o IP. Por que não funciona ainda? Porque se tu for reparar a nossa aplicação aqui no gateway, a gente tem localhost aqui, ó. Isso aqui é uma configuração de microserviço para microserviço. Então, dentro lá do container, você pode reparar aqui no service, cada um tem um IP, uma porta. Então, isso aqui é para quando a gente está rodando no ambiente de desenvolvimento. Dentro do Kubernetes é outra coisa. Então, nós precisamos aqui substituir por DNS. Agora, como que a gente vai descobrir qual que é o DNS de cada microserviço daquele? Eu não tenho aqui. Então, tem uma dica muito simples para fazer, que é o seguinte. Primeiro, o que a gente vai fazer? Nós vamos digitar este comando aqui, ó. O Kubernetes, ele tem um servidor de DNS, kubectl get service kube DNS -n kube system. Ó, esse cara é uma aplicaçãozinha que já está rodando dentro do Kubernetes e é o servidorzinho dele de DNS. Tem esse IP aqui, 10. Então, só que aí o que nós vamos fazer? Minikube. O Minikube não está usando ele. Eu vou dar um SSH, ó, pode ver que aqui eu entrei dentro do Minikube. Tá vendo? Aí nós vamos dar um catch nesse cara aqui, ó. Ó, vocês vão ver aqui, ó, etc barra resolve conf. Pode ver aqui, ó. E o meu ele aqui, ó, tá vendo aqui, ó, namespace. Tá vendo? Tá vendo que ele tá utilizando aqui outro IP? Isso aqui é um servidor de DNS e não é esse IP aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é dar um nano, alterar esse arquivo. Ó, mas eu não tenho esse nano, né? Então eu vou instalar esse nano aqui, sudo apt-get apt eu tenho que alterar aquele arquivo. Eu gosto muito de utilizar o nano. O nano é muito mais simples do que utilizar o vim, o vi. Não é maluquice. Todos esses comandos tem no readme lá do projeto, tá? Install. Ó, então eu vou vir aqui e antes eu vou copiar esse IP aqui em cima. Esse IP aqui em cima. Lembre-se, tem que ser dentro do Minikube, tá? Eu vou comentar esse cara aqui. E vou colocar name server. Name server, esse cara aqui. Beleza. Aí agora eu vou dar um exe. Eu posso fazer aqui agora ns lookup e colocar esse cara aqui, ó. Ó, tá funcionando.
Então esse DNS aqui é um DNS gerado pelo Kubernetes. Ele tem um padrão, né? Tipo aqui, esse aqui é o nome da aplicação. Quer ver, ó? kubectl get pods minus all namespace. Name. Oh meu Deus. kubectl. Ah, tá, não vai funcionar aqui dentro. Tá, olha aqui, ó. Esse cara aqui. Tá? Ó, então o que ele tá falando aqui, ó. kubedns. Nem é esse cara aqui, na verdade. Ele é o service. Ó. kubedns é o nome dele. Então tu coloca o nome do cara, o nome do service, o nome do namespace. Então o nome do service, ponto. O nome do namespace, ponto. C service cluster local. Daí ele acha. Se eu voltar lá pro meu minikubes SSH e fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou copiar só esse pedaço aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, ms lookup. Vou colocar aqui, ó, Netflix Full HD. Ponto. Nome do serviço, nome do namespace, ponto. E o restante, que é o serviço.cluster.local. Ó, achou o IP também. Então, a gente tem agora um DNS para o nosso serviço. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou copiar esse cara aqui e eu vou colocar aqui, ó. Netflix, papapá, aqui é o HD e aqui é o Pocket. Aqui é o HD, aqui é o Pocket. Então agora internamente os pods, ele vai reconhecer esse DNS aqui. Agora sim vai funcionar nosso cara. Então eu vou vir aqui, ó, dar um git add. Lembra por que é o git add, o git commit? Eu preciso gerar uma nova versão da imagem. Adicionado DNS kubes. Se eu não fizer isso, eu não gero a nova versão da imagem. Vou copiar o comando de mvn clean. Tá? Agora eu vou compilar só no gateway, que é o que eu tô alterando agora, que eu alterei só os arquivos de gateway lá. Então vou gerar uma nova versão. Foi. Lá no arquivo tem um lá que é um Helm de uninstall. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um uninstall nesse cara. Tá vendo aqui, ó? Uninstall Netflix. O que isso acontece? Se eu vier aqui agora, kubectl get pods get service -m Netflix. Vai ter só 3. Ó, o app saiu. E agora eu vou instalar novamente. Ó, instalou. Agora vai ter 4 de novo, ó. Então agora tem que funcionar esse negócio aqui agora. Netflix Local Pocket, papapá. Funcionou. Vamos ver o Full HD. Funcionou.
Só HD. Então, gente, viu? São várias coisinhas chatas que a gente tem que configurar. O Kubernetes é assim mesmo. Então, nós configuramos a aplicação para gerar os arquivos. Nós configuramos a aplicação para gerar o Docker, para gerar os arquivos do Kubernetes. Nós usamos o comando do Helm para subir as aplicações. Executamos o comando de pod e de service. O pod é o container, o service é a configuração do container. Criamos o ingress, que é para mapear que aquele DNS específico vai para aquele IP específico, para a gente poder fazer o request externo, né, do cluster. Configuramos o servidor de DNS para o Kubernetes identificar os microserviços pelo DNS que ele gera internamente, porque a gente está fazendo comunicação de um para o outro, e assim a gente consegue fazer o nosso sisteminha de microservice básico funcionar em vários no Kubernetes. Beleza, gente? Próxima aula nós vamos falar de balanceamento de carga. Valeu, gente. Tchau, tchau.